Luzes vermelhas no estúdio, já navegando agora por volta de 3 horas e 49 minutos aqui na capital paraense, e a gente fecha aqui o primeiro programa de hoje, o primeiro programa da semana e também de 2020, conversando com a nossa jornalista e coach em comunicação, Áurea Regina de Sá, nessa pauta, como falamos para vocês na abertura deste programa, às 2h05 da tarde, sobre o papel da comunicação, que deve começar na família, até mesmo o sucesso se prolongar na sua comunicação, no seu trabalho e também nos seus negócios. Pauta esta que teve origem em relação aí a uma frase que o Papa Francisco colocou recentemente, no final do ano, que ele diz assim, temos que voltar a nos comunicar nas nossas famílias. Ele explicou isso ao criticar aí o uso excessivo, Áurea Regina de Sá, dos celulares pelos familiares até na hora das refeições, não é isso? Obrigado, Áurea. Como é que foi aí o seu final de ano e chegada de ano novo? Boa tarde. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Belém. Tudo ótimo por aqui. Um feliz ano novo para todos. O Papa tem toda a razão e esses alertas são importantes para que realmente nós não percamos o foco. Afinal, a tecnologia é muito útil, é por meio dela que nós estamos nos falando agora, inclusive, mas se ela não for bem utilizada, ela pode ser um grande ponto de distração. Então é importante, em primeiro lugar, entender o que é prioridade para nós. Se a família é prioridade, se o contato com os filhos, se a relação do casal é prioridade, é importante que o celular não esteja no meio. E nos momentos em que as pessoas se reúnem em casa, no jantar ou no almoço, é importante que os celulares fiquem realmente de lado para que a pauta seja sobre as conversas do dia, os sentimentos, as emoções, as frustrações. E isso pode ser trabalhado de uma maneira natural e gostosa ali durante a conversa na hora das refeições. Áurea Regina de Sá, a gente volta aqui a esse ponto onde o Papa Francisco, isso foi assim muito focal, muito assertivo, que ele diz assim, como você comentou aí, pelas famílias até na hora das refeições. E aí a gente lembra um pouco, saindo de casa, que há restaurantes já no mundo todo, no Brasil não é exceção, como você sabe, que o chique é você deixar o celular, não é isso? Tem lá um balcão que você deixa lá, tem uma colmeia assim que você deixa o celular para que as pessoas voltem a falar, tá certo? Porque a gente criou uma dependência muito grande, eu tiro por mim, porque eu tenho que estar sempre renovando, por exemplo, no meu cliente, as revistas e tudo. Aí você vê a questão de empresários, de médicos, enfim, não é fácil, como a gente tem que fazer para poder você se segurar diante disso. É verdade. É por isso que é importante a gente estar acordado para entender o que está fazendo. Porque se você não percebe, quando você se dá conta, você está ali tão envolvido no celular e deixa outra pessoa sozinha. Muitas vezes a gente vê isso nas mesas de bares e restaurantes. Casais em que cada um está com o celular e eles não estão conversando, eles só estão ali. Eles acham que estão juntos e presentes na vida um do outro, mas o celular naquele momento é mais importante do que a pessoa que está na frente. E como dizem que o ser humano tem uma tendência muito grande a dar valor para alguma coisa ou para alguém quando ele perde, é importante que a gente não deixe isso acontecer e possa aproveitar o momento do agora. O momento do agora, então, é focar na pessoa que está à sua frente, na pessoa que tem importância para você e, quando for estritamente necessário, usar a tecnologia. Porque, como você falou, se a gente não prestar atenção, a gente se envolve muito. E muitas vezes não é por algum assunto urgente, é mesmo para passar o tempo. O celular tira muito a atenção da gente e toma muito tempo da gente. Por isso, numa relação com qualquer pessoa, é importante você avisá-la. Por exemplo, olha, estou esperando uma ligação urgente, então eu te peço licença, no momento em que tocar o telefone, eu vou precisar atender. Isso é educado, é respeitoso, mas não ficar toda hora olhando no celular, senão outra pessoa pode pensar, essa pessoa não está interessada na conversa comigo, ela não gostaria de estar aqui. Talvez a minha conversa esteja chata, eu seja uma pessoa inconveniente. Enfim, se a comunicação não for clara, ela provoca especulações. Por isso que é importante entender o que a gente está fazendo e para quem está fazendo. E também é importante que por isso a gente abriu aqui esse tema no primeiro dia do ano, porque aí o Papa Francisco fala de uma relação que deve existir em casa, com relação à família,
para você fazer aquele balanço assim à noite quando você pode? A gente sabe que o trabalho hoje é intenso, né? Aos executivos, e mesmo se não for executivo, há colaboradores que viajam muito pelo Brasil, né? Mas como encontrar esse tempo para você fazer um balanço, né, com os seus filhos, adolescentes e pré-adolescentes, na hora das refeições em casa, para você fazer esse entendimento e fazer nivelação e orientação no sentido que ele fala, porque é muito mais complicado do que eu falei aqui de ir para um restaurante, você deixar o seu aparelho lá numa colmeia, enfim, é algo que tem que se observar muito e nada do que você mudar a partir do início de ano, né, Áurea? É um bom hábito, um novo hábito. Para ser praticado é preciso começar. Essa decisão depende de cada um. Por isso é importante entender qual a importância daquela relação em termos de qualidade, não de quantidade de tempo. Se você tem pouco tempo com os filhos, com a família, com quem você gosta, é importante aproveitar esse tempo da melhor forma possível. E se for preciso estabelecer regras, como por exemplo, na hora das refeições vamos deixar os celulares longe da mesa. É um novo hábito importante a ser seguido. E começar a puxar assuntos, encontrar ponto em comum com a outra pessoa, para que essa conversa possa ser conduzida, possa ser praticada de uma maneira saudável, respeitosa, sem colocar punições. Se você olhar no celular, você vai ficar sem a sobremesa. Isso pode não ser tão interessante, né? Mas encontrar o que há de interessante lá no celular numa conversa entre as pessoas que convivem. Áurea, saindo agora de dentro de casa, tá certo? Eu queria que você falasse um pouco, é importante a gente comentar isso no início de um ano, que é sempre, como você comentou há pouco, um momento para que a gente possa fazer rotas, não é isso, inteligentes nos negócios da gente. E eu já falo agora com relação a você ter aquela comunicação assertiva. Dessa vez você que é um executivo, que você precisa comunicar com clareza, pontualmente, dependendo do plano que você, por exemplo, vai apresentar numa empresa. A gente sabe que no início de ano as empresas sempre fazem um balanço e tem novas metas a cumprir. E aí a comunicação passa a ser uma comunicação estratégica, assertiva e técnica. O que você nos orienta começando este ano? É importante fazer essa autoavaliação e perceber se a comunicação que cada um emite está chegando no outro da maneira mais produtiva possível. Essa autoavaliação, ela também vem mesclada com o feedback do outro, porque eu posso ter uma percepção sobre a minha forma de me comunicar, mas o outro, a pessoa com quem eu me relaciono, pode me confirmar isso ou não. Então, perguntar para o outro, esse é um exercício, inclusive, Douglas, que eu sugiro para os meus clientes. Peça 5, ou 10, quantos forem necessários, para ouvir do outro como ele entende a sua comunicação. Esse normalmente é um grande presente. As pessoas vêm muito gratas por essa experiência, porque elas têm contato com percepções que ainda não tinham conhecimento. E o outro, como está de fora, consegue perceber de uma maneira diferenciada. A partir desses feedbacks é possível traçar um plano. Então, por exemplo, se alguém entende que precisa ser mais objetivo, não fazer rodeios para chegar no ponto focal da conversa, é importante que ele saiba disso para poder saber o que fazer para eliminar excessos na fala, para parar de repetir palavras, expressões ou mesmo histórias. Tem gente que começa a contar uma história, daqui a pouco ele está contando de novo a mesma história, você já entendeu, né, já está ciente daquilo, sem querer, sem perceber, fala outra vez a mesma coisa. São muitos os pontos. As habilidades a serem desenvolvidas podem ser várias, mas é importante, de novo, estar acordado, perceptivo, para entender o que é preciso fazer para esse aprimoramento. Já caminhando para o final da nossa coluna de coaching e comunicação, de relacionamento pessoal e também relacionamento aí corporativo com a jornalista Áurea Regina de Sá, 3 horas e 58 minutos na capital paraense. Eu vou levar mais um degrau nessa nossa conversa para a gente encerrar, com relação, Áurea, ao papel da comunicação interna também nos processos de mudanças em organizações multinacionais, que a gente sabe que também tem planos de mudanças, de correção de rumo no início de cada ano. Aí também, antes de tudo, antes
da comunicação institucional, é importante a gente pensar na comunicação pessoal, porque cada integrante de uma instituição acaba sendo responsável por um pedacinho dessa comunicação institucional. Infelizmente, em muitas empresas ainda, a comunicação é vista como gasto e não como investimento. Então, eles deixam para investir quando acontece uma crise. Por isso, o Alerta está aí todos os anos, em todos os lugares do mundo. A gente tem contato com histórias a respeito de comunicações inadequadas. Governos, empresas privadas têm essas experiências negativas. É importante a gente aproveitar todas essas experiências para poder refazer a nossa forma de se comunicar, levar isso para dentro da empresa, para que a gente tenha facilidades com a comunicação e não dificuldades. Certo. São dois os caminhos, ou é fácil ou é difícil, a gente escolhe. Então, é importante acertar aí. Está antenado, obrigado, Áurea Regina de Sá, sucesso, até a próxima oportunidade. Obrigada, Douglas. Obrigada, Belém. E um excelente 2020 para todos. Muito obrigado.